Daí, pessoal, mais uma resolução. Um evento cultural ofereceu 3 atrações ao público: uma apresentação de dança, uma sessão de cinema e uma peça de teatro. O público total de participantes que assistiu a pelo menos uma das atrações foi de 200 pessoas. Sabe-se que também 115 pessoas compareceram ao cinema, 95 à dança e 90 ao teatro. Além disso, constatou-se que 40% dos que foram ao teatro não foram ao cinema, sendo que destes, 25% foram apenas ao teatro. Outra informação levantada pela organização do evento foi que o público que assistiu a mais de uma atração é igual ao dobro dos que assistiram somente à apresentação de dança. Se 2 pessoas compareceram a todas as atrações, então a quantidade de pessoas que assistiu a somente uma das atrações é... Bom, tenho aí um problema de conjuntos que eu vou resolver utilizando aquele formato típico, né, com diagramas, com regiões de interseção, mas eu saliento aqui que se trata de um problema com um certo grau de complexidade. Então não é um problema muito simples e ele tem então que ser feito com bastante cuidado, e eu vou resolver de uma forma mais lenta, deixando ele com os detalhes bem à mostra. Então, para fazer isso, eu vou primeiro colocar aqui os diagramas, que vai ser uma espécie de esquema onde eu vou desenvolver o exercício. Então, coloquei aqui 3 diagramas com uma região de interseção, ou com regiões de interseção, e eu tenho aqui um conjunto separado. Esse conjunto separado nessa questão, na realidade, não faz muito sentido, porque ele diz que o público total de participantes que assistiu ou que assistiram a pelo menos uma das atrações foi 200 pessoas. Então essas 200 pessoas, todas elas estão nesse esquema, ó. Elas não vêm para cá, não tem ninguém vindo para essa região de não assistir nenhuma das atrações. Então esse espaço aqui eu poderia deixar em branco, não precisaria ter representado esse conjunto. É como se aqui nenhuma das atrações fosse 0 pessoas. Bom, e aí eu vou então anotar os dados, as informações aqui, que são várias, para depois começar a preencher então os diagramas. Então, primeira coisa que eu observo é que o total de pessoas é 200. Total de pessoas 200. Então as 200 pessoas estão aqui nessa região. O total disso é 200. Ok. Que outra informação ele me diz? Que compareceram ao cinema 115. Então aqui, ó, 115 pessoas cinema. Então vou fazer aqui de uma espécie de resumo. Aqui. Vou colocar aqui, ó, cinema 115. 95 dança. 95 dança. Dança. 95. E teatro foram 90. 90 ao teatro. Ok. Que outra informação ainda me diz? Que 40% dos que foram ao teatro não foram ao cinema. Vou escrever isso, ó. 40% do teatro, então botar assim, ó, 40% de teatro não foram ao cinema. Não foram ao... Está abreviado aqui, ó, não foram ao cinema. Não foram ao cinema, sendo que 25%, sendo que destes, olha só, sendo que destes 25% foram apenas ao teatro. Então 25% destes, portanto desses que não foram ao cinema, né, 25% desses que não foram ao cinema foram só ao teatro. Talvez seja essa aqui a partezinha mais chata do problema inicial. Que
Que outra informação ele me diz? Que o público que assistiu a mais de uma atração, é igual ao dobro dos que assistiram somente dança. Vou ter que escrever isso. Então, público que assistiram mais de uma atração, vou botar assim, ó, quem assistiu mais de uma atração, nota que isso aqui é um esquema, né? Mais de uma atração é igual ao dobro das pessoas que assistiram somente dança. Dobro dos que assistiram somente dança. Dobro de somente dança. Vou botar assim. E ainda tem uma última informação, diz que apenas duas pessoas compareceram a todas as atrações. Justamente essas pessoas vão ficar aqui, logicamente, né? Nas 3 apresentações. Então eu vou colocar aqui, ó. 2 pessoas compareceram às 3 apresentações. E agora eu vou começar a preencher os espaços através dessas informações. Lembrando que sempre em problemas de conjuntos, quando eu uso essa técnica aí com diagramas, eu inicio o preenchimento pela região mais interna, região com maior grau de interseção. Depois vou preenchendo uma interseção menos intensa, né? Interseção aqui, ó, somente 2 a 2. E por fim, então, é que eu vou preencher a região que não apresenta, ou as regiões que não apresentam interseção. Ok? Então é assim que eu vou caminhar. Eu vou deixar esse diagrama vermelho para dança. Aqui eu vou colocar cinema. E aqui eu vou colocar o teatro. Bom, e aí vou pensar. Primeiro que são 2 pessoas que assistiram às 3 apresentações. Então, a primeira coisa que eu preencho aqui, a região mais interna, já sei que são 2 pessoas. Aí eu vou pensar aqui no teatro, ó. 40% das pessoas, 40% que foram no teatro não foram ao cinema. Bom, vou pensar assim. O teatro são 90 pessoas. Então eu vou calcular aqui, ó, 90, teatro são 90%. São 90 pessoas. E aí diz que 40% dos que foram ao teatro, ou seja, 40% de 90, olha só, 40% de 90, 40% de 90 não foram ao cinema. Então vou calcular isso, 40% de 90. 10% de 90 é 9. 40%, 4 vezes 9, 36. Então essas 36 aqui, o que acontece com elas? Elas não foram ao cinema. Então elas foram no teatro, mas não foram ao cinema. Se elas foram ao teatro e não foram ao cinema, então elas estão aonde? Estão nesta região. Elas foram ao teatro, mas não foram ao cinema. Essas pessoas aqui foram ao cinema. Essas pessoas aqui não foram ao cinema, foram no teatro. Então significa que essas 36 pessoas estão distribuídas aqui e aqui. Ok? Mas ainda diz assim, completa que 25% desses, ou seja, 25% desse 36, então vou colocar aqui, ó, 25% de 36, o que que diz? 25% de 36 foram só ao teatro. 25% de 36 é 1/4, né? 25% a gente sabe que é 1/4, então é 1/4 de 36, que é 9. Então, dizendo que 9 foram só ao teatro. Então, 40% do teatro não foram ao cinema.
Então 36 dos 90 do teatro não foram ao cinema. Ok, isso eu preencho depois. Mas 25% desses, ou seja, 25% desses 36, que fecha 9, foram só ao teatro. Então esse 9, eu vou preencher aqui, ó, foram só ao teatro. Como eu sei que 36 não foram ao cinema, então esses 36, como eu te falei, ó, ficam distribuídos nesta região, fora do cinema. Se eu já tenho 9 aqui, para completar 36, eu preciso de mais 27. E eu já tenho esse preenchimento aqui. Lembra que o total de pessoas que foram no teatro, aqui, ó, são 90. Então eu já tenho aqui, ó, 2 mais 27 e mais 9. Então, somando isso, eu tenho 9 com 9, 18, vai 1, 38. Então, eu já tenho 38 pessoas no teatro. Como o total do teatro é igual a 90, então, vou pegar 90 e vou diminuir essas 38. Que eu já tenho aqui, ó. E aí vai me sobrar 52 pessoas. Então essas 52 pessoas estão aqui para completar o teatro. Bom, e aí agora eu vou para os outros espaços. Nota que estão faltando só preencher este espaço, este espaço e este espaço. No momento que eu preencher esses 3 espaços, eu respondo qualquer coisa que o problema me perguntar. E o que ele está perguntando aí? Ele está perguntando a quantidade de pessoas que assistiu somente uma das atrações. Então eu tenho aqui 9 que assistiu só uma atração. Aqui eu tenho pessoas que assistiram só uma atração. E aqui eu tenho pessoas que assistiram só uma atração. Então eu vou fazer o seguinte, ó, o método resolutivo que eu vou utilizar. Eu vou chamar isso aqui de x. Vou chamar isso aqui de y, que eu não sei. E vou chamar isso aqui de z. E aí vou começar a estipular aí equações, né, igualdades, a partir dessas 3 variáveis, de forma que eu consiga depois calcular o valor de cada uma delas. Então eu vou usar esse expediente aí. Vou para as outras informações. Então nota aqui que eu já usei aqui, ó. Eu já usei essa informação aqui. 40% do teatro não foram ao cinema e desses 25% foram só ao teatro. Eu já usei que aqui que duas pessoas assistiram as 3 apresentações. Já usei que completei os 90 do teatro, ok. Então vou para as próximas informações. Por exemplo, essa aqui é bem relevante, ó. Quem assistiu mais de uma atração tem o dobro daquelas pessoas que assistiram somente dança. Então vou escrever isso. Quem é que assistiu mais de uma atração? 27 assistiu 2, 52 2, y 2 e 2 pessoas assistiram 3. Então todas elas assistiram mais de uma apresentação. Então vou colocar y mais 2 mais 27 mais 52. Essas pessoas assistiram mais de uma apresentação. E isso equivale ao dobro do número de pessoas que assistiram só dança. Somente dança. Quem é que assistiu somente dança? X pessoas que eu não sei. Então aqui vai ser 2 vezes X. E aí eu tenho que Y, 2 mais 27, 29, 29 com 52. 29 com 52 dá 81. Y mais 81 é igual a 2x. Ou ainda eu posso dizer que y, não sei se isso é interessante ou não, mas enfim, vou isolar aqui, ó, y é igual a 2x menos 81. E aí eu tenho uma igualdade. Eu tenho uma afirmação aqui relacionando y e x.
possivelmente isso vai me ser útil daqui a pouco. Então aqui eu tenho uma igualdade, ó, que eu consegui. Ok. Que outra igualdade eu posso construir? Bom, vou pensar que eu tenho 95 pessoas na dança. Se eu tenho 95 pessoas na dança, olha só, a dança está aqui, ó. Então eu tenho x mais y mais 27 mais 2. Todas essas pessoas, elas estão aqui, ó, no diagrama da dança. Então, se eu somá-las, tem que fechar a quantidade de 95. E aqui eu tive a sorte que eu tenho a mesma variável aqui, ó, x e y. Igual aqui, ó, x e y. Então aqui eu tenho x mais y igual a 95. E esse 27 mais 2 é 29, jogo para cá, menos 29. Eu tenho que x mais y é igual a 95 menos 29. Se fosse 95 menos 30, daria 65. Como é 95 menos 29, é 1 a menos, então o resultado vai dar 1 a mais. X mais y é 66. E aqui eu tenho, olha só, mais uma igualdade. E observa que já posso, usando essas duas equações, criar um sistema, né? E aí resolver, seja por adição ou por substituição, enfim. Eu tenho aí como calcular o valor do x e do y. Então, esse valor aqui, ó, x e y, para mim já está definido. É só resolver esse sistema. Mas aí eu vou voltar para a pergunta. O que ele está querendo, né? Ele está querendo a quantidade das pessoas que assistiram somente uma das atrações. Então o objetivo do exercício... O objetivo do exercício eu vou colocar aqui em cima do texto, tá? Para aproveitar o espaço. O objetivo do exercício é que assistiram só uma atração, x mais o z, que assistiu só uma, e mais 9. Então esse é o meu foco. Então eu vou armar isso. Vou colocar aqui, ó, o meu objetivo é, de novo, x mais z mais 9. Então aqui, x mais z mais 9. As pessoas que assistiram somente uma apresentação. O x e o y vou resolver agora. Olha só. O meu y vale 2x menos 81. Então, no lugar desse y aqui, ó, vou substituir por 2x menos 81. Então, olha como vai ficar bem bacana. Vai ficar x mais o y é 2x menos 81. Isso é igual a 66. X mais 2x, 3x, é igual a 66. Esse 81 na falsa passagem vai para lá somando. Mais 81. 3x é igual a 147. Somando aí. E aí x é igual a 147. Na falsa passagem do 3, dividindo. E aí o valor do x é igual a, se fosse 150, daria 50, 1 a menos vai dar 49. Então, o x é 49. Então, aqui, ó, esse x, ele é 49. Agora, falta mais o valor do z. Tá, mas aí como é que eu vou calcular o valor do z? O z não apareceu aqui ainda. Mas eu sei que y mais 2 mais 52 mais z são as pessoas do cinema. Então eu vou armar isso aí, ó. Deixa eu usar aqui, vamos ver se eu vou ter espaço.
Então, y mais e, que é o que está faltando para mim, né? Mais e, mais 2, mais 52. Então, isso aqui, ó, são as pessoas do cinema. Por que eu tive que pegar as pessoas do cinema? Porque é onde está aparecendo a variável z, que está me faltando aqui para finalizar o exercício. Então, somando isso, fecha as pessoas do cinema. Lembra, cinema são 115. Então, aqui igual 115. E aí, para eu isolar esse z, eu preciso do valor do y aqui, ó. Então, é interessante calcular esse y separadinho para eu já poder substituir aqui, ó. E aí, só fica faltando o z. Então, isso vai ser bem simples, porque eu já calculei o x, né? O x é 49. Então, aqui, ó, o y, eu vou usar esta igualdade aqui, ó. Fazer aqui nesse cantinho, ó. Y, fazer até de outra cor. Y é igual a 2 vezes x menos 81. Como o x é 49, eu tenho que y é igual a 2 vezes o x, 2 vezes 49, menos 81. Y igual 2 vezes 49 dá 98. Então, 98 menos 81, 98 menos 81 dá 17. E o y aqui, ó, é 17. Isso vai me ajudar, porque aqui vai dar 17, que é o y que eu calculei, mais o z, que eu não sei, mais aqui já vou juntar 2 com 52, 54, isso é igual a 115. Então, o z, vou conseguir isolar, z é igual a 115, já junto, ó, 17 com 54, isso vai dar 60, vai dar 71, então já jogo para cá, 54 menos 71. Isso, 115, 54, 115 menos 71. E aí, o z, 115 menos 71, vai dar isso, vou armar aqui rapidinho, 115, 71. 5 menos 1, 4, 11 menos 7, 4, 44. Então, o z aqui, ele fechou para mim 44. Está aqui o segundo valor de que eu precisava. E aí, então, esse z aqui, ó, ele é 44 e mais 9. 49 mais 44 mais 9, deixa eu botar aqui, 49 mais 44 mais 9. 9 mais 4, 13. 13 mais 9, 22. Vai 2, 6 e 4, 10, 102. Então, esta soma aí está resultando aqui 102. Ou seja, 102 pessoas correspondem a esse x mais esse z e mais esse 9. Ou seja, são as pessoas que assistiram somente uma das atrações. E aí eu observo esse 102 na alternativa B. Ok? Então era isso, espero que esse vídeo aí contribua nos teus estudos. É uma questão de conjuntos bastante interessante, não muito simples, né? Tem aí um certo grau de complexidade, mas ela é muito interessante para a tua revisão, para os teus estudos. E aí deixo o meu forte abraço, te agradeço a visita e até a próxima.